Olá, jovens, meu nome é Anderson Alfrides e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mórmon em 5 minutos. Hoje vamos estudar primeiro o Nefe 12 ao 14, que é o final da visão que Nefe teve. Com certeza não vamos passar por cada detalhe, cada versículo dessas escrituras, porque o estudo pessoal é algo pessoal que você deve fazer, mas eu gostaria de tratar alguns pontos desses capítulos que vamos estudar. No capítulo 12, a gente pode ver o fim que vai levar a nação nefita. E Nefe viu que a sua geração seria destruída. Ele sendo fiel, fazendo tudo que é certo, indo cumprindo, no fim, a nação dele seria destruída. E por quê? Porque eles foram orgulhosos. No livro de Mórmon, a gente consegue ver o ciclo do orgulho que acontece. Eles são justos, são abençoados, eles começam a se esquecer da palavra de Deus e começam a ser orgulhosos. Então, o orgulho pode sim destruir uma nação, mas mais do que isso, pode destruir a sua vida. No capítulo 13, ele fala de duas coisas que eu gostaria de tratar. A primeira, ele fala sobre a grande e abominável igreja, a igreja do diabo. E talvez na busca de entender o que seria essa igreja do diabo, a gente tenta identificar qual denominação é a igreja do diabo. Primeiro, a gente precisa lembrar de um princípio valioso que tem aqui no livro de Mórmon, lá no capítulo 14, que diz: eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra, a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. Lemos lá em Efésios que somente um Deus, uma fé, um batismo, um caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho. E logo, se não é a igreja de Deus, é a igreja do diabo. Mas olha que princípio interessante que a gente aprende com o Elder Bruce R. McConkie. Os títulos Igreja do Diabo e Grande e Abominável Igreja são utilizados para identificar todas as organizações de qualquer nome ou natureza, seja política, filosófica, educacional, econômica, social, fraternal, civil ou religiosa, que tenham sido criadas para levar o homem para longe de Deus e de suas leis, e, portanto, da salvação no reino de Deus. Então, quando o livro de Mórmon fala sobre a grande e abominável igreja, não é uma igreja específica, mas todas essas organizações que afastam nós de Deus. Outro ponto é que Nefe previu a vinda de Cristóvão Colombo às Américas. Mas como assim? Vamos ver o versículo 12. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo este homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos, que estavam na terra da promissão. Quando a gente estuda um pouco da história de Cristóvão Colombo, a gente encontra um relato que ele disse sobre essa viagem. Olha o que ele diz: nosso Senhor abriu minha mente, enviou-me ao mar e deu-me uma forte disposição para realizar esse feito. Os que ouviram falar de minha expedição chamaram-na de insensata, zombaram e riram de mim. Mas quem pode duvidar que o Espírito Santo inspirou-me? De fato, Nefe viu Cristóvão Colombo e o livro de Mórmon testifica desse feito maravilhoso, esse milagre que aconteceu, Cristóvão Colombo ter saído de suas terras e chegado aqui nas Américas. E no capítulo 14 podemos ver o se e então. Como assim? Podemos ver esse princípio em vários versículos, mas vamos olhar para o versículo 5. Ele diz: e aconteceu que um anjo falou a mim, Nefe, dizendo: viste que, se os gentios se arrependerem, será bom para eles. Ou seja, se arrependerem, então será bom. A gente vê que se a gente faz algo, então o Senhor vai fazer a dele. As bênçãos que recebemos são condicionais. Aprendemos em Doutrina e Convênios que se recebemos uma bênção, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Então, talvez hoje em dia a gente quer buscar muitas coisas, a gente quer ser abençoado, mas qual se quem precisa buscar, aprender, viver para que o então aconteça? Como que a gente pode se aproximar mais de Cristo para que então Ele possa nos abençoar? Que a gente possa deixar o orgulho de lado, buscar o Salvador e entender que a vida não são feitas de entãos, mas muitas vezes vão ser feitas de sis. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.